Boa noite, meus heróis. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo sobre o indicador de análise gráfica para reforçar um pouco que a gente já vem trabalhando no decorrer dessas últimas 2 semanas sobre esse tão suposto bear market. Se esse conteúdo fizer sentido para você, considere se inscrever, curtir, compartilhar e vamos seguindo junto nessa saga. Bom, eu venho aqui no meu TradingView. Venho na aba indicadores, eu vou marcar aqui o nosso indicador, a nossa média móveis, convergente e divergente, é o nosso MACD. O MACD ele é um indicador muito utilizado na análise gráfica. E como nós utilizamos essa tríade entre análise gráfica, das on-chain e análise de sentimento, é interessante sempre nós estarmos verificando todas as formas possíveis para que a gente possa fazer esse arcabouço de conhecimento e realizando nossas tomadas de decisões. Perfeito? Eu vou colocar aqui no mensal, onde eu consigo dar um zoom out de todas essas informações do ciclo do Bitcoin. Esse aqui foi o bear market passado. Vamos um pouquinho mais lá para trás. Esse aqui foi o bear market lá de 2021. Esse aqui foi o bear market lá de 2017, mas nós vamos começar aqui pegando aqui o de 2013. Então, para efeito de conhecimento, nós vamos marcar esse ponto, que seria quando nós saímos desse nosso verdezinho claro para começar esse nosso vermelho escuro. Vou marcar esse ponto, onde aqui nós tivemos um reteste na EMA 50 semanal, juntamente também com o canal do Glacial Channel. E quando ele virou para o vermelho clarinho, foi o fim do bear market, deu início ao nosso bull market. Tivemos esse período de queda, que ele coincidiu com esse período no nosso MACD. A partir do momento em que ele tocou no nosso vermelhinho um pouco mais claro, deu esse início ao nosso bull market, lá em 2015. Quando nós viemos nesse ciclo aqui de 2000, aqui de 2017, aqui 2013, aqui 2017, tocamos, nós viemos, nosso período, nosso bull market, começou a perder força, ficou o verde um pouquinho mais claro. Nessa perda de força, ele entrou agora aqui no vermelho um pouco mais escuro. Marcamos esse ponto. Deu-se início ao nosso bear market. E quando ele chegou nesse ponto aqui que ele trocou do vermelho mais escuro para o vermelho mais claro, ou seja, aquela tendência de queda ela já começou a diminuir, nós tivemos o nosso gatilho de início de bull market, novamente, assim como ocorreu no ciclo de 2013. Vamos para o nosso último bear market, no ciclo lá de 2022, janeiro de 2022, ocorreu lá no finalzinho de 2021, mas ele só retestou lá em 2022. Essa marcação aqui a gente já vem construindo, que já vai coincidir com outros indicadores, alguns on-chain e outros da análise gráfica. Então, tocou bem aqui. Comecei a perder força de alta e agora comecei a entrar na minha força de queda. Novamente, aqui me indicou que nós estamos começando o nosso novo bull market. Quando nós analisamos o nosso ciclo atual, que a gente veio desenhando dessa linha de tendência de alta, que a gente desenhou desde lá dos 15.800, 15.400, tocou. Quando nós chegamos nesse exato momento, assim como ocorreu em 2021, 2017, 2013, ele nos informou que nós saímos da tendência de alta para dar início ao nosso bear market. Então eu vou tirar por enquanto esse indicador, que os pontos que eu queria marcar eu já marquei, vou trazer para o semanal e vou verificar como se comportou aquela faixa de queda, essa faixa de queda, levando em consideração o nosso Glacial Channel. Para quem está acompanhando o nosso canal, sabe que nós utilizamos o canal do Glacial Channel para a gente fazer a saída das nossas posições, transformar o que nós tínhamos em Bitcoin, e nesse intervalo nós estamos fazendo o que? Caixa. Por quê? Porque acreditamos que nós vamos ter algumas quedas bem mais interessantes, principalmente abaixo dos 78. Investidores, só essa explicação já merece o seu like.
Se esse vídeo faz sentido para você, nossa intenção aqui é entregar todo o conteúdo. Se ele faz sentido para você, considere se inscrever e somar junto com a gente. Aqui não é achismo, sempre será baseado em estudo. Nós vimos o bear market passado, veio, tocou, ponto de distribuição, ponto de acumulação, veio mais embaixo, acumulou, tocou, distribuiu. Por quê? Porque nós vamos ter quedas maiores. E isso nós conversamos com os senhores no nosso vídeo passado. Eu vou deixar no card acima esse vídeo passado. Mas percebo que essa faixa onde marcou o MACD, ela realmente marcou quase que em cima no nosso Grafton Channel a nossa entrada do canal. Muito semelhante como nós fizemos aqui. Só que nós não saímos nesse candle. Nós já saímos nesse. Então, aqui nessa marcação, ela me mostrou, lógico, eu não vou utilizar um indicador único, mas ela me mostrou que aqui já começava o meu bear market. Lá em 2017, a mesma situação, só que um pouquinho mais para trás. Para o investidor estrategista que utiliza o canal do Grafton Channel, nós iríamos sair aqui. Mas ele também me mostrou pontos interessantes que eu poderia acumular para distribuir lá em cima. E o bear market de 2013 para 2014, ele deu exatamente no primeiro candle de entrada do nosso canal. Eu dou o gatilho de entrada do meu bear market até ativar o nosso gatilho inicial de bull market. Ele foi bem assertivo, levado em consideração esse indicador do MACD, nesses 3 últimos ciclos que nós tivemos. Como base de estudo somente, vamos fazer aqui uma pequena estatística de quando é que isso pode se repetir já nesse nosso ciclo atual. Então eu venho aqui, vou verificar quantos dias ocorreu isso. No ciclo lá de 2014, ocorreu em 210 dias. No segundo ciclo lá, ocorreu 217 dias. No nosso último ciclo, ocorreu 273. É 210, mais 217, mais 273. 700 dias. Dividido para 3, uma média nós teríamos seria aproximadamente 233 dias. Se o MACD ele nos deu esse início agora, no dia 27 de outubro, vamos ver aonde seria o tão sonhado término do nosso bear market e o nosso gatilho para o nosso bull market. Só lembrando que isso aqui só é a título de estudos. 231, 238, e isso são dados estatísticos, não necessariamente precisa acontecer, mas se algo se repetir semelhante nesse próximo bear market, a qual deu-se início, em tese, conforme o canal do Grafton Channel, conforme a análise de sentimento, agora que nós estamos em medo, extremo medo, principalmente nesses últimos 3 meses, levando em consideração uns 2 ou 3 eventos que nós tivemos no neutro, e levando em consideração a análise gráfica, nós iríamos ter essa reversão de bear market para bull market aproximadamente lá para junho de 2026. Vai acontecer isso? Não sei. Mas isso vai ficar como fonte de estudo. Tá certo, senhores? No mercado cripto, ninguém sabe o que vai acontecer. Se vai subir, se vai cair. Ninguém sabe. E aquele que disser que sabe, ele é um vendedor de sonhos. Sempre nós falamos isso. Mas nós trabalhamos o que? Com dados e estatística. Então nós vamos deixar essas informações bem aqui para a gente aumentar o nosso arcabouço de estudo. Que o mais importante é a gente estar preparado para o que for acontecer. E se você está em pânico nesse momento, talvez o momento certo para você seja fazer um DCA. Eu vou deixar embaixo o nosso link da Ford Exchange, onde todo dia nós compramos $5 equivalente a R$30,
e quando dá o domingo automaticamente vai para a nossa carteira. Por que isso? Porque isso tira todo o meu emocional. Se eu não sei se o mercado ele vai subir ou se ele vai cair, eu faço minhas compras diárias fazendo o nosso DCA. Enquanto o preço ele não chega no preço justo que nós achamos para a compra, que está lá entre os 56 mil até os 44, nós vamos surfando esse altos e baixos nesse momento de lateralização. Se esse vídeo fez sentido para vocês, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Entre na nossa comunidade, vou deixar o link abaixo e lá sempre nós deixamos algumas informações. E enquanto o mercado não decide se ele vai continuar subindo ou caindo, nós vamos surfando esse caixote e na nossa pool de liquidez nós vamos coletando caixa. Senhores, sobrevivo. O mais importante é sobreviver.